Sabe, existem certas histórias que simplesmente desafiam qualquer explicação lógica. São desaparecimentos, avistamentos, encontros que a ciência olha e não sabe o que dizer. E a única coisa que resta, a única prova, são as palavras de quem esteve lá. E é exatamente essa a pergunta que nos guia hoje. A gente vai mergulhar em eventos que parecem existir numa brecha da nossa compreensão, onde o único registro que sobrou foi o testemunho de uma pessoa. O que vamos ver aqui é como um arquivo de casos, focado na experiência crua, sabe? No medo real dessas testemunhas. Então vamos começar essa investigação. Bom, nosso primeiro caso nos leva para uma floresta bem remota no Canadá. Lá, uma tragédia familiar deixou para trás uma pista tão grande quanto perturbadora. A família Huggins escolheu um lugar bem isolado, uma cabana no meio de uma área pantanosa para passar as férias. Um lugar para ter paz, sabe? Mal sabiam eles que aquela vastidão selvagem ao redor logo se tornaria o palco de um verdadeiro pesadelo. Imagina a cena. Por volta das 10 da manhã, a pequena Geraldine, de 5 anos, que brincava ali a poucos metros dos pais, simplesmente some. A esperança inicial da família, claro, virou um desespero total. As buscas começaram e no terceiro dia, uma luzinha de esperança. Pegadas pequenas. Mas no sétimo dia, o mistério ficou muito, mas muito mais sombrio. Eles acharam outros rastros, gigantes, que não pertenciam a nenhum animal conhecido da região. Então, as evidências que eles encontraram, nada fazia sentido. A primeira coisa que se pensa num lugar desses foi um ataque de animal. Mas essa ideia caiu por terra bem rápido. As roupas da menina estavam intactas, sabe? Sem rasgo e sem sangue. Isso simplesmente não acontece num ataque de predador. Ficou claro para os investigadores que eles estavam lidando com algo que não seguia as regras da natureza que eles conheciam. E essa é a pergunta que ecoa por décadas. As pegadas gigantescas no pântano sugerem algo enorme e poderoso. Uma criatura capaz de andar por quilômetros de floresta sem ser vista por centenas de voluntários que procuravam pela menina. O caso foi fechado, claro, sem nenhuma resposta, e virou uma das lendas mais sombrias do Canadá. Agora a gente vai de um rastro físico para um rastro auditivo. Este caso nos leva para as montanhas da Serra Nevada, onde algo na escuridão não só foi visto, foi ouvido, e a sua voz foi gravada. Olha só, o Ron e seus amigos não eram novatos. Eram caçadores experientes, super acostumados com os sons da floresta. Eles sabiam diferenciar o som de um urso, de um lobo, mas naquela noite de 71, os barulhos que eles ouviram eram diferentes de tudo. Eram sons guturais, altos e complexos. O Ron ficou tão intrigado e assustado que ele voltou para o mesmo lugar, determinado a gravar aquilo. E ele conseguiu. Ele conta que a noite da gravação foi ainda mais apavorante. A sensação era de que as criaturas, o que quer que fossem, estavam a centímetros deles, do lado de fora da barraca, tendo uma conversa bem ao lado deles. A sensação de vulnerabilidade devia ser total. Ron não guardou as fitas para ele. Ele mandou para vários especialistas. Um deles, o Dr. Curlin, confirmou que não era fraude. E mais, o som vinha de algo com um pulmão muito maior que o de um ser humano. Anos depois, um criptolinguista da Marinha Americana, o Scott Nelson, foi ainda mais longe. Ele disse que os sons tinham estrutura de linguagem, ou seja, eram um sinal claro de inteligência. A pergunta então é, o que estava se comunicando naquela noite? Bom, agora a coisa escala. A gente deixa as evidências para trás e entra num confronto direto, aterrorizante, uma família que se viu encurralada, sitiada por criaturas totalmente desconhecidas. Eric e Shelley Marin estavam buscando tranquilidade no interior. Mas o isolamento extremo da casa nova deles, que era cercada por uma floresta densa, acabou se tornando o maior inimigo da família. Era o cenário perfeito para o que eles estavam prestes a enfrentar. Tudo começou com aquela sensação, a de estar sendo observado. O Eric sentiu primeiro e falou para Shelley entrar. Foi aí que ela viu. Não eram olhos de um bicho qualquer. Eram 5 pares de olhos brilhando no escuro, parados, fixos neles. Em questão de segundos, o casal correu para dentro de casa, trancando absolutamente tudo. O terror virou pânico absoluto quando a Shelley olhou pela janela do segundo andar. Ela viu uma das criaturas simplesmente se levantar sobre 2 pernas. Uma figura enorme, com mais de 2 metros, que olhou diretamente para ela. Naquele momento eles tiveram certeza, não estavam lidando com animais normais. Era outra coisa.
Preso, o Eric teve um plano desesperado: correr em silêncio até a caminhonete para eles poderem fugir. E ele quase conseguiu. Mas, bem na pior hora possível, a luz com sensor de movimento do quintal acendeu e revelou a posição dele. As criaturas avançaram na hora. Ele mal conseguiu correr de volta para a segurança precária da casa. O que aconteceu depois foi uma noite inteira de puro terror. Eles se armaram com o que tinham, facas, machados, e ficaram ouvindo o ataque do lado de fora. Pancadas, arranhões, rosnados por toda parte. Eles ligaram para a polícia, desesperados, mas o policial achou que era trote e não mandou ninguém. Eles estavam sozinhos, completamente sozinhos. Só restava esperar o sol nascer. E o sol nasceu. Com a luz do dia, as criaturas se foram, mas deixaram provas. As paredes arranhadas, o chão marcado com pegadas enormes, parecidas com as de um cachorro, mas com uma ponta estranha em formato de gancho. O trauma foi tão grande que, naquele mesmo dia, os Maury decidiram vender a propriedade. Eles foram embora e nunca mais voltaram. Olha, esses casos, separados por décadas, por milhares de quilômetros, eles têm um fio condutor bem perturbador. É a sensação de que algo muito antigo e desconhecido continua lá fora, observando das sombras, bem na fronteira do nosso mundo. E quando a gente compara os casos, alguns padrões aparecem, e são bem estranhos. Pegadas que ninguém consegue identificar. Evidência de uma inteligência que não é humana, seja na forma de uma linguagem complexa ou na tática de um ataque coordenado. Do Canadá ao Maine, as histórias parecem ecoar uma na outra, e isso deixa uma pergunta no ar. E é essa a questão que fica. Para quem viveu essas noites de terror, a linha que separa o folclore da realidade simplesmente desapareceu. Talvez a verdadeira pergunta não seja se a gente acredita neles, mas o que faríamos se, numa noite qualquer, os olhos na escuridão estivessem olhando para nós.